A carta de Paulo aos Romanos, irmãos, é certamente o livro mais lido e mais estudado do Novo Testamento, depois dos Evangelhos. Então, se você retira os Evangelhos, nenhum outro livro foi mais discutido, mais estudado, que mais se escreveu sobre do que a carta de Paulo aos Romanos. Foi a carta de Paulo aos Romanos quem impulsionou a reforma protestante e uma série de debates durante a história da igreja, especialmente depois do período da reforma. Nos tempos recentes, nas últimas décadas, essa carta de Paulo aos Romanos tem tomado a proeminência dos debates novamente por conta de questões como a nova perspectiva em Paulo, que é uma nova forma de interpretar a figura de Paulo e os seus ensinos na carta aos Romanos. Então, esse livro do Novo Testamento é uma das principais obras do apóstolo Paulo, um dos principais livros do cânon do Novo Testamento e também de toda a Escritura. Por isso é fundamental que você tenha, então, uma compreensão prévia dessa carta para que você possa entender os seus detalhes. Então vamos aqui fazer o panorama dessa carta. Em primeiro lugar, a respeito do autor, o apóstolo Paulo se identifica como autor no capítulo 1, versículo 1, e eu trouxe aqui uma citação de Kostenberger no livro base, no nosso livro-texto, onde ele diz o seguinte, que historicamente os estudiosos do Novo Testamento têm tido tanta convicção da autoria do livro de Romanos que isto tem servido como um importante padrão para as considerações de autoria paulina em outras obras. O que ele quer dizer com isso? Que existe tanta evidência e convicção da autoria paulina dessa carta aos Romanos, que essa carta acaba servindo de padrão. Então, como é o estilo paulino, como é a retórica do apóstolo Paulo. E então, por meio da carta aos Romanos, se analisa, utiliza-se a carta aos Romanos como base para analisar a autoria paulina de outras cartas. Então, nós não vamos gastar muito tempo aqui para demonstrar a autoria paulina de Romanos, porque ela é bastante acreditada no meio dos estudiosos. Quanto à data e proveniência da carta aos Romanos, a data provável de escrita é entre 54 e 55 depois de Cristo. Então essa carta ela foi escrita em um período relativamente próximo às duas cartas que foram escritas aos Coríntios, aqui entre 50 e 55, sendo que essa carta foi escrita já mais ou menos entre 54 e 55. E o apóstolo Paulo escreveu essa carta muito provavelmente na cidade de Corinto. Como é que se sabe disso? Por conta de duas evidências. Primeiro, a menção de Gaio, na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo menciona a figura de Gaio, que nós sabemos que pertencia à cidade de Corinto, e a menção também de Febe, que morava na Cencreia, que era próximo a Corinto. Então Febe foi a portadora da carta aos Romanos, foi quem levou a carta aos Romanos, e ela morava ali também na região de Corinto. Então isso demonstra que o apóstolo Paulo estava aqui na sua terceira viagem missionária, fazendo a sua última visita a Corinto antes de retornar a Jerusalém, certo? E então de lá ele escreveu essa carta aos Romanos, na sua terceira viagem missionária em Corinto, certo? Agora, quem são os destinatários? Aqui, pessoal, começa os elementos cruciais para a sua compreensão dessa carta aos Romanos. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, versículo 7, ele refere-se aos seus destinatários da seguinte forma: a todos os amados de Deus que estais em Roma. Então ele descreve os seus destinatários a todos os crentes que estavam ali na cidade de Roma. E nós sabemos que a cidade de Roma era a principal cidade do Império Romano.
era uma cidade que tinha um movimento de imigração para ela muito forte e que por isso ela era uma cidade cosmopolita, com gente de várias etnias morando ali e, portanto, com pessoas de várias religiões pacíficas dentro do Império Romano. Dentro desse múltiplo grupo étnico que existia em Roma, você tinha também uma quantidade considerável de judeus na cidade. Estima-se, pelos dados históricos, que havia mais ou menos 50 mil judeus habitando na cidade de Roma. Então veja bem, se uma sinagoga era requerida apenas com 10 homens adultos, então você imagina que na cidade de Roma você tinha uma forte reunião de judeus ali naquela cidade. A cidade de Roma também era uma cidade conhecida pela sua decadência moral, visto que o imperador romano na época de Paulo, no caso o imperador Nero, era um homem que praticava diversas obscenidades, diversos atos de imoralidade e também de violência. Então isso, portanto, gerava um clima e um ambiente na cidade também de bastante obscenidade. Então você tinha Roma, uma cidade marcada por muita idolatria e também por muita obscenidade. E no meio disso tudo, aprove a Deus direcionar pessoas para começarem uma igreja ali naquela cidade. Os estudiosos não são 100% certos de como a igreja de Roma começou. A principal sugestão é que a igreja em Roma começou como resultado daquele evento no Pentecostes. Então, lá em Atos capítulo 2, nós temos a descrição de muitas pessoas de outras regiões do Império Romano. Então, em Atos capítulo 2, Lucas nos avisa que havia pessoas de várias províncias romanas ali em Jerusalém e também haviam judeus prosélitos e gentios que eram romanos ali em Jerusalém, que estavam residindo em Jerusalém. Então, estima-se que foi justamente esse grupo que, ao retornar para Roma, começou então os trabalhos, as reuniões eclesiásticas ali na cidade de Roma. Então, a estimativa é que a igreja cristã começou na cidade de Roma na década de 40 depois de Cristo, que é o tempo médio que deve ter demorado para organizar então comunidades ali na cidade de Roma. E em 49 depois de Cristo, houve então um evento marcante que foi a expulsão dos judeus ali de Roma, certo? Essa expulsão ela é inclusive mencionada no livro de Atos, e Priscila e Áquila foram vítimas dessa expulsão. Eles foram expulsos de Roma porque o imperador havia determinado que os judeus fossem expulsos da cidade de Roma. E quando isso aconteceu, já havia uma quantidade considerável de cristãos na cidade de Roma. Então você nota que ali em Roma havia uma grande quantidade de crentes. E um detalhe que muitas vezes é deixado escapar é que não havia apenas uma comunidade, havia apenas uma igreja na cidade de Roma, mas várias igrejas. Veja, por exemplo, em Romanos capítulo 16, que o apóstolo Paulo menciona essas comunidades. Ele diz aqui no versículo 5, saudai a igreja que se reúne na casa deles. Depois no versículo 14, saudai aos irmãos que se reúnem com eles. No versículo 15, e todos os santos que se reúnem com eles. E versículo 16, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, todas as igrejas de Cristo vos saúdam. E veja então que quando o apóstolo Paulo escreve aos romanos, ele escreve para as diversas igrejas que existiam ali na cidade de Roma. Então já havia um movimento cristão considerável na cidade de Roma, certo? Um movimento entre judeus e entre gentios. E o apóstolo Paulo então escreve para todas essas igrejas na cidade
de Roma. E, portanto, a carta ela é dirigida tanto para gentios quanto para judeus na cidade de Roma. Isso você vai perceber durante a escrita da carta. Você vai perceber alguns momentos o apóstolo Paulo se dirigindo aos judeus, como é o caso, por exemplo, em Romanos capítulo 1, ele se dirige diretamente aos judeus. Em alguns momentos ele se dirige coisas do tipo tu, judeu, e em outros momentos o apóstolo Paulo se dirige aos gentios. Em Romanos capítulo 11, por exemplo, ele fala diretamente para os gentios que estavam lendo a carta não se ensoberbecerem. Então o apóstolo Paulo escreve ali para comunidades cristãs que eram formadas de judeus e de gentios. Alguns estudiosos, e faz muito sentido, sugerem que havia na cidade de Roma algumas igrejas que eram formadas apenas por judeus e outras igrejas que eram formadas apenas por gentios. E já já a gente vai ver que existe, portanto, uma boa razão para se pensar assim. Então, quanto à ocasião da escrita dessa carta aos Romanos, o que nós sabemos, irmãos, é que no final da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, ele estava no meio de uma missão de levar recursos de igrejas gentias para Jerusalém. Por que o apóstolo Paulo estava fazendo isso? Ele explica isso na sua segunda carta aos Coríntios, que foi uma carta escrita no final da sua segunda viagem missionária, no meio dessa missão. Lembre-se que na aula passada eu expliquei para vocês que na segunda carta aos Coríntios o apóstolo Paulo dedica 2 capítulos só tratando dessa missão de coleta para os crentes em Jerusalém. E ele explica ali naquela segunda carta que uma das razões pelas quais os gentios deveriam participar dessa missão, dessa coleta, é porque os gentios são participantes das bênçãos espirituais dos judeus e que, portanto, os judeus também devem participar das bênçãos materiais dos gentios. Então, assim como judeus e gentios compartilham das mesmas bênçãos espirituais, eles também deveriam compartilhar das mesmas bênçãos materiais. Então o apóstolo Paulo estava no meio dessa missão, tratando bastante desse assunto, fazendo uma grande coleta no meio de igrejas dos gentios para os judeus. Outro ponto também que nós percebemos na carta aos Romanos é que após encerrar a sua segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo queria fazer a sua terceira viagem, o apóstolo Paulo queria fazer uma quarta viagem. Só que nessa quarta viagem ele queria ir até Roma e de Roma conseguir os recursos para ir até a Espanha. Isso ele explica no capítulo 15, versículo 20. Ele diz que queria pregar onde o evangelho não havia sido ainda anunciado, por isso que Roma não era o seu alvo principal. E então no versículo 29 ele explica que ao visitar os romanos, ele iria então na plenitude da bênção, ele iria ter todos os recursos que precisava, materiais e espirituais, até a Espanha. No versículo 28 do capítulo 15 ele explica, certo? Então, aqui em Romanos 15, 27 e 28 e 29, o apóstolo Paulo, então, destaca aqui o seu contexto histórico na época. Ele diz, Romanos 15, 27, dizendo que os gentios são devedores aos judeus, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, também devem servi-los com bens materiais. E então, no versículo 29 e 28, ele explica, tendo, pois, concluído isto, ou seja, terminando a sua missão da terceira viagem missionária, e havendo-lhes consignado este fruto, ou seja, entregue os benefícios materiais para a igreja de Jerusalém, ele então desejava passar por vós, pelos romanos, retornar por Roma, e então ir até a Espanha. Então, esse era o contexto, a ocasião da escrita dessa carta
aos romanos. O apóstolo Paulo estava tratando aqui da questão entre judeus e gentios e também com um desejo missionário de ir até a Espanha. Essa é a principal ocasião. Agora, fontes extrabíblicas também nos dão uma informação muito importante para entendermos o contexto da carta aos Romanos. É que, quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta, mais ou menos no ano 54 e 55 depois de Cristo, a igreja de Roma, ela estava passando por um desafio muito interessante, que era o quê? No ano 49 foi determinado por Cláudio a expulsão dos judeus de Roma. Então os judeus saíram de Roma. Como eu falei para vocês, você tem o caso de Priscila e Áquila, que foram expulsos de Roma e que inclusive se encontraram com Paulo em Corinto. Como resultado dessa expulsão ali de Roma, certo? Mas alguns anos depois, os judeus então puderam retornar para Roma. Então o que aconteceu? A igreja romana, que havia sido fundada por judeus convertidos ao cristianismo, então você tinha uma forte influência judaica ali dentro das igrejas romanas. Então você imagina que as igrejas romanas eram igrejas cristãs, mas ainda com forte influência judaica. E justamente por isso é que os romanos, eles viam o cristianismo como uma espécie de seita judaica, porque as práticas ainda eram judaicas, eles ainda tinham costumes judaicos dentro do cristianismo, como, por exemplo, a guarda do sábado, as dietas, as reuniões de orações. Então, uma série de práticas judaicas que eram colocadas como sendo práticas cristãs nas igrejas romanas. Agora, uma vez que os judeus saem de Roma, as igrejas cristãs ali em Roma, elas se tornam proeminentemente gentílicas. Elas se tornam, então, igrejas de gentios. E elas, portanto, começam a praticar coisas de gentios. Os gentios começam a se converter, começam a ingressar na igreja, e eles então já não guardam mais o sábado, e eles então já não têm todas aquelas leis de dietas, eles já não têm aquelas reuniões, aquelas práticas judaicas. Uma vez que os judeus retornam para Roma, eles encontram então ali igrejas tipicamente gentílicas e começam a se organizar em igrejas tipicamente judaicas. E essas igrejas então começam a criticar umas às outras, começam a competir umas com as outras, e os judeus começam a exigir dos gentios que eles abracem os costumes étnicos, os costumes nacionalistas judaicos. E os gentios começam a exigir dos judeus que eles não exijam isso, que eles então sejam tolerantes com a liberdade que eles tinham em Jesus Cristo. Então, esse conflito que estava acontecendo nas igrejas romanas é, portanto, tido como uma forte evidência, ou, desculpe, uma forte ocasião para a escrita da carta aos Romanos. Então, isso nos leva, então, ao propósito da carta. Então, qual é o propósito da carta aos Romanos? Antes disso, pessoal, deixe-me explicar aqui qual não é o propósito da carta aos Romanos. É muito comum você escutar a afirmação de que a carta aos Romanos é um tratado teológico paulino, como se ele tivesse escrito essa carta como uma espécie de registro principal da sua teologia. Por que você não pode dizer que Romanos é um tratado de teologia do apóstolo Paulo? Primeiro, porque várias doutrinas essenciais na teologia paulina não aparecem na carta aos Romanos. Então, a carta aos Romanos não tem um tratamento forte da cristologia,
que é um traço muito forte da teologia paulina. Você vai encontrar o apóstolo Paulo tratando de cristologia na carta aos Efésios, na carta aos Filipenses, na carta aos Colossenses, na carta aos Tessalonicenses, o tema da segunda vinda, que é muito forte na teologia paulina, os temas escatológicos, eles simplesmente não estão na carta aos Romanos. E, portanto, você percebe que essa carta aos Romanos é, portanto, uma carta ocasional, ou seja, o apóstolo Paulo escreveu essa carta para atender questões que existiam naquela comunidade romana. E então, muito embora essa carta aos Romanos ela seja a principal obra, digamos assim, do apóstolo Paulo, mas a sua intenção era de fato lidar com as questões na cidade de Roma. E, portanto, para que você entenda bem a carta aos Romanos, você precisa entender bem quais são essas questões que o apóstolo Paulo estava tratando. E as principais questões que Paulo estava tratando eram as questões relacionadas na relação de gentios e judeus, na relação das igrejas gentílicas com as igrejas judaicas. Então o apóstolo Paulo escreve esta carta, em primeiro lugar, com o firme fundamento de explicar o Evangelho. Romanos capítulo 15, versículo 15, ele diz isso claramente. Ele diz: vos escrevi em parte mais ousadamente, para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Então veja que o apóstolo Paulo, ele claramente diz que escreve para lembrar o Evangelho. Então a carta aos Romanos é uma pregação do Evangelho para crentes. É o apóstolo Paulo utilizando o Evangelho para resolver problemas dentro de uma comunidade cristã. Então, ele utiliza a temática do Evangelho para trabalhar a questão da unidade de judeus e gentios no povo de Deus. Então, assim como ele faz na carta aos Gálatas e na carta aos Efésios, que nós vamos ver posteriormente, ele então utiliza o Evangelho como sendo a principal base para tratar da questão da união de judeus e gentios. Então, quando a gente for fazer o resumo, eu vou explicar para vocês o argumento do apóstolo Paulo. E também um outro propósito do apóstolo Paulo é apresentar-se aos romanos, visto que ele não conhecia pessoalmente, os romanos não o conheciam pessoalmente, como parte de sua missão para a Espanha. Então o apóstolo Paulo utiliza a sua autoridade apostólica para escrever aos romanos e lidar com os problemas na igreja de Roma, e então se tornar conhecido por eles como parte de seu projeto de ser sustentado pelos romanos para a missão na Espanha. Então, como nós podemos definir o tema da carta aos Romanos? O tema, então, da carta aos Romanos é a união de judeus e gentios no Evangelho de Cristo. Veja bem, pessoal, aqui só fazendo um breve comentário. Muitos colocam que o tema da carta aos Romanos é a justiça de Deus, ou a justificação pela fé. Mas não é. A justiça de Deus e a justificação pela fé é parte do assunto, é parte do argumento do apóstolo Paulo. O versículo principal da carta aos Romanos é: pois não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, o que o apóstolo Paulo vai tratar nessa carta é a respeito da união que judeus e gentios têm pela fé no Evangelho. Que o Evangelho une judeus e gentios porque eles compartilham da mesma fé no Evangelho. E a justificação pela fé é, portanto,
uma parte do Evangelho, mas não é o assunto principal da carta aos Romanos. Então, por exemplo, a partir do capítulo 12, o apóstolo Paulo praticamente nem menciona mais a questão da justificação pela fé, mas menciona, sim, os efeitos da mensagem do Evangelho na vida do povo de Deus, certo? Para a gente entender melhor isso, então vamos aqui para o resumo da carta aos Romanos. O apóstolo Paulo começa a sua carta no capítulo 1, versículos de 1 a 15, fazendo a sua introdução. Ele segue o seu estilo normal de cartas, fazendo a sua introdução, versículo 1. Ele se chama de servo, ele se chama de apóstolo, e ele já avisa que ele foi separado para o Evangelho de Deus, e o assunto já começa a ser o Evangelho. Veja que ele diz, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido. Então, o assunto que ele vai tratar, ele já avisa logo, ele quer tratar a respeito do Evangelho. E ele, de cara, aqui no versículo 6, ele diz o seguinte, de cujo número sois também vós, versículo 5, certo? Vamos, aqui do versículo 4 ele diz, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber a graça. Então veja que ele está falando na primeira pessoa do plural, o nosso Senhor, nós viemos a receber essa graça para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós. Então o apóstolo Paulo está falando aqui do evangelho que foi primeiramente dado aos judeus e estendido aos gentios. E então esse é o assunto, é disso que ele vai tratar aqui na sua carta, certo? Veja que no versículo 16, ele então começa a falar do seu tema. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho. Então, qual é o assunto que ele vai tratar? É sobre o evangelho. E ele então vai descrever que este evangelho revela a justiça de Deus. E que essa justiça de Deus ela é estendida tanto para judeus quanto para gregos. Que a justificação pela fé ela é um resultado do evangelho e é estendido para judeus e para gregos. Então este é o seu assunto, é o assunto da sua carta. A união de judeus e gentios pela fé no evangelho. E então, a partir do versículo 18 até o capítulo 4, versículo 25, o assunto então é a justiça de Deus, é a justificação pela fé. No capítulo 1, ele então vai demonstrar a igualdade de judeus. No capítulo 1, 2 e 3, ele vai demonstrar a igualdade de judeus e gentios no pecado. A ira de Deus se revela primeiro contra os judeus, certo? Primeiro contra os gentios, por todas as perversões que os gentios fazem. E então, no capítulo 2, ele vai falar dos judeus. Ele diz, portanto, és indesculpável homem, quando julgas quem quer que seja. Então, ele que tratou aqui da pecaminosidade dos gentios, agora ele vai tratar da pecaminosidade dos judeus no capítulo 2. E então, no capítulo 3, ele começa a descrever. O que se conclui então? Temos nós quem? Paulo está falando como judeu. Temos nós judeus alguma vantagem? De forma alguma, pois temos demonstrado que tanto judeus como gregos estão debaixo do pecado. Então, se todos estão debaixo do pecado, então todos são merecedores da justiça de Deus. E aí o apóstolo Paulo começa a trabalhar, portanto, a questão da justificação, que agora, sem lei, a justiça de Deus coloca todos no pecado, mas agora, sem lei, Deus revelou Jesus Cristo para providenciar a justificação.
E o apóstolo Paulo, então, no capítulo 4, vai demonstrar que essa justificação, ela não ocorre pela lei de Moisés. Ela ocorre por meio do Evangelho, por meio de Jesus Cristo. E então, no capítulo 5, ele começa dizendo o seguinte: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, veja um pois aqui, que inicia então uma nova sessão, onde o apóstolo Paulo vai tratar agora dos benefícios do Evangelho, dos benefícios de termos sido justificados. E ele menciona vários benefícios. Ele menciona a paz com Deus, o acesso à presença de Deus, uma nova vida em Jesus Cristo, fazer parte de uma nova humanidade em Jesus Cristo. No capítulo 6, o apóstolo Paulo também trata aqui da questão da liberdade em Jesus Cristo, que nós somos livres, mas não podemos dar ocasião à carne. No capítulo 7, ele mais uma vez trata dessa questão da liberdade da lei, da liberdade que nós temos em Jesus Cristo. E no capítulo 8, então, ele conclui mostrando que essa liberdade em Jesus Cristo é, na verdade, uma vida no Espírito Santo, uma união com Jesus Cristo por meio da fé e efetivada por meio do Espírito Santo. Esse é o grande benefício do Evangelho, é a certeza de que temos Deus conosco. E então, a partir do capítulo 9 até o capítulo 11, o apóstolo Paulo passa a tratar diretamente da temática de judeus e gentios. Capítulo 9 até o capítulo 11, versículo 36, este é o assunto. Qual a relação de judeus e gentios dentro do plano de Deus? Então, Deus tem um plano de salvação. Esse plano envolve judeus e gentios. Como relacioná-los dentro deste plano? O apóstolo Paulo, então, no capítulo 9, mostra a soberania de Deus em estender a sua promessa para os gentios. No capítulo 10, ele mostra, então, que o endurecimento de Israel, ele não é um endurecimento total, pois ainda existe um remanescente. E no capítulo 11, ele mostra que também não é um endurecimento final, porque ainda existe uma salvação futura para Israel, certo? E assim ele vai demonstrando a relação de judeus e gentios dentro da videira, dentro da oliveira, certo? Dentro da história da redenção. E aí no capítulo 12 em diante, você tem a parte mais prática da carta, onde o apóstolo Paulo diz então: rogo-vos, pois, irmãos, então, à luz de tudo que nós vimos até aqui, à luz da nossa união com os gentios por meio do Evangelho, quais são os resultados práticos disso? E aí o apóstolo Paulo vai lidar diretamente com os problemas que estavam acontecendo no meio daquelas igrejas, os problemas de desunião. Ele então vai mostrar o amor como sendo uma solução para aqueles problemas. Ele vai dar vários conselhos, como a questão das autoridades e, portanto, a necessidade que existe de amarmos uns aos outros e amarmos as autoridades. E então, no capítulo 14, de como esse amor se expressa dentro das nossas liberdades, que o judeu tem a sua cultura, o gentio tem a sua cultura, e nós devemos expressar amor ao tolerarmos uns aos outros. Então, a partir do capítulo 15, versículo 14, até o 16, 27, o apóstolo Paulo tem aqui a sua conclusão, fazendo recomendações, saudações e também se preparando, se apresentando para ir até Roma depois, para ser sustentado por eles na sua missão da Espanha. Então é isso, irmãos. Nós vamos ficar por aqui. Esse é o panorama da carta aos Romanos. Na próxima aula, nós entraremos nas epístolas da prisão. Então fique com Deus e até lá.